Olá, discentes! Inscreva-se no canal, para vocês não custa nada, mas vale muito para mim. Então vamos continuar os estudos e essa é a parte 4. Ao ministrarmos nossas aulas, a fala, a escrita e os desenhos de nossos educandos dos alunos, devem relacionar-se com a sociedade na qual estamos inseridos. A importância do trabalho em equipe, de ter iniciativa, da organização pessoal do educador e do aluno na organização do ambiente de trabalho, bem como a importância do uso das novas tecnologias, são pontos importantes. Em toda ação docente, existem meios ou maneiras de se fazer algo de forma poética e criadora. Então, assegurar a todos o bem comum na participação coletiva da sociedade, em que todos devem se conscientizar sobre seus direitos e deveres. Deve-se refletir sobre o trabalho realizado em sala de aula. É preciso identificar os pontos frágeis da prática cotidiana para solucioná-los. O professor deve colocar-se e apresentar-se como pesquisador, investigador e um leitor da realidade, a fim de gerar a própria produção de conhecimento. Para o sujeito tornar-se reflexivo, é necessário construir e desconstruir os fatos, as teorias, os problemas e os entendimentos para não sermos meros reprodutores de educação. Devemos abandonar as receitas prontas e intervir nessa realidade, percebendo a diversidade existente em todo o meio educacional. A partir desses pressupostos, podemos inferir que devemos considerar o ritmo, as habilidades psicológicas e biológicas no âmbito escolar. Nas inúmeras tentativas de se compreender o processo escolar, houve a justificativa de QI baixo, meio cultural muito pobre, desenvolvimento lento, falta de ajuda da família, baixa motivação, desigualdades biológicas e psicológicas, socioeconômicas e culturais. Transformaram-se em desigualdades de aprendizagem e de desempenho, pelo modo particular do funcionamento das instituições e pela maneira de se lidar com as diferenças. Então, por isso, estamos considerando o fato de melhorar a nossa ação educativa, a nossa ação pedagógica. Por isso, o objetivo dessa disciplina, a pedagogia interdisciplinar. Outros fatores que contribuem para o insucesso escolar que precisamos estar atentos e evitar, se tiver possível, é a superlotação das classes e a falta de se colocar em prática projetos que visem ajudar os alunos com mais dificuldades. Então, pensar em meios que possam fazer valer uma política de real comprometimento com a educação, para que possamos realizar um ensino de melhor qualidade. Os fatores que podem contribuir para a aquisição do conhecimento estão a questão da afetividade em sala de aula e o uso de dinâmicas que possam favorecer o bom relacionamento interpessoal. O fator afetividade como meio de intervenção positiva no relacionamento professor-aluno. Subtítulo 2.2 A afetividade na relação professor-aluno. Vários teóricos da educação abordam a questão da afetividade na relação professor-aluno como um fator facilitador da aprendizagem. A afetividade pode ser definida como um sentimento de afeição por alguém, como uma simpatia e amizade pelo outro. Para Vallon, a afetividade é o ponto de desenvolvimento do indivíduo e, juntamente com os aspectos cognitivos, quando integrados, constituem um par inseparável e permitem à criança atingir níveis de evolução cada vez mais elevados. Lembrando que Vallon ele dedicou sua vida à compreensão do outro. A primeira etapa dos trabalhos de Vallon diz respeito às questões relativas à afetividade. Ele formulou uma teoria da afetividade baseada na emoção e no caráter. A afetividade progride em etapas evolutivas. Para Vallon, a afetividade é um componente importante para o desenvolvimento da personalidade da criança e depende de dois fatores, o orgânico e o social. Para Vallon, a inteligência e a afetividade se influenciam ao longo do desenvolvimento, mas são inseparáveis. Ambas se complementam, auxiliam uma à outra no processo de desenvolvimento. Para Vallon, a afetividade é um domínio funcional, sendo a primeira etapa que a criança percorre. O autor destaca que a afetividade é anterior à inteligência. Na afetividade humana, a emoção e a inteligência exercem um papel fundamental.
estão presentes constantemente na vida de todos os indivíduos, mesmo no estado de maior serenidade. Sendo assim, qualquer atividade, por mais intelectual que seja, supre a emoção. A emoção motiva a inteligência, que por sua vez precisa das tormentas das emoções para ser estimulada e se desenvolver. A vida afetiva nas relações interpessoais envolve as transformações da ação que surgem no começo da socialização. Afetam totalmente a vida afetiva. Envolvem primeiramente os sentimentos interindividuais, que são as afeições, as simpatias e as antipatias. Depois surge a socialização das ações, que são os sentimentos morais intuitivos, provenientes de nossas interações com outras pessoas. Por fim, ocorre a regularização das ações, momento em que surgem os interesses e os valores. Então, saindo de Vallon e continuando sobre a afetividade na relação professor-aluno, a questão afetiva, o que mais influencia no desenvolvimento intelectual da criança é o afetivo. O comportamento afetivo está intimamente ligado ao vínculo cognitivo e diz que o mesmo acontece com o cognitivo. Agora, falando sobre afetividade na relação professor-aluno, conforme Piaget. Ao pesquisar o comportamento da criança, Piaget levou em consideração suas fases de desenvolvimento, para se entender o desenvolvimento afetivo no processo de aprendizagem. No período sensório-motor, o recém-nascido busca alimentação e libertação de desconfortos. Piaget diz ser uma fase egocêntrica. Até mais ou menos 1 ano e meio, não há sentimento de respeito pelo adulto. É a fase do desenvolvimento moral denominada anomia. O sentimento forte que começa a se desenvolver no relacionamento entre a criança e os seus tutores é o afeto. É no 2º ano de vida que a criança começa a usar os sentimentos para alcançar os fins e experimenta sucessos e fracassos do ponto de vista afetivo. O investimento do afeto em outras pessoas é o primeiro passo do desenvolvimento social. A questão da afetividade é o eixo do desenvolvimento físico, intelectual e motor do indivíduo. A pessoa necessita da sensação de pertencimento, de poder ser útil ao outro. Agora, sobre a afetividade na relação professor-aluno, Vygotsky. Ele defende que cada cultura produz um modo diferente de funcionamento psicológico e diz que a afetividade evolui e norteia toda a ação humana. Vygotsky desenvolveu a zona do desenvolvimento proximal, real e potencial. A ZDP, Zona de Desenvolvimento Proximal, é o momento da assimilação do conhecimento, em que a ajuda do outro social se faz necessária. A zona de desenvolvimento real é o momento em que realizamos algo com o conhecimento que consolidamos, aquele que já está alicerçado em nossas estruturas superiores. E a zona de desenvolvimento potencial é a habilidade de realização da ação de cada pessoa, aquilo que somos capazes de executar com nossos conhecimentos adquiridos. Agora, uma pausa até aqui, para a gente poder seguir. Não se pode separar a afetividade da habilidade emocional. Primeiro, o desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, afeições, simpatias e antipatias. Depois, ocorrem as socializações das ações. Então, surgem os sentimentos morais intuitivos provenientes das nossas experiências vitais. As relações interpessoais entre professores e alunos constitui uma importante ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, pois o uso da afetividade possibilita a disciplina na sala de aula, além de contribuir para uma educação que visa a autonomia e liberdade, cabendo ao professor ser o mediador do processo evolutivo do educando. O valor da afetividade no desenvolvimento cognitivo. O ser humano pensa e sente ao mesmo tempo. Assim, caberá ao professor uma troca de relações interpessoais positivas, lembrando que os conceitos de si não nascem com as crianças, mas vão sendo adquiridos ao longo de sua vida. O professor é que irá garantir essa construção, visto que a criança passa a maior parte do seu tempo na escola, necessita de alguém que escolha suas emoções. Dessa forma, a criança pode estruturar seu pensamento de forma adequada. O afeto pode significar a permanência do aluno em sala de aula, e assim, a transmissão do conhecimento pode ocorrer naturalmente, normalmente. Para a formação do pedagogo, ele necessita desenvolver essas habilidades humanas. Como exemplo,
a capacidade de relacionamento interpessoal no meio acadêmico e no seu futuro ambiente profissional. Isso é importante porque não queremos resultados indesejados e inesperados. Para o pedagogo atuar de forma plena, deve estar ciente de que seu sucesso dependerá de suas ações e decisões, vinculadas às relações interpessoais estabelecidas de várias formas. As transformações das ações provenientes do início da socialização têm importância profunda na vida afetiva. A afetividade permeia, em primeiro lugar, o desenvolvimento dos sentimentos interindividuais, nos quais estão inclusos as simpatias e as antipatias, para depois haver a socialização das ações e a aparição de sentimentos morais intuitivos provenientes das relações entre adultos e crianças, elevando a afetividade como componente essencial na construção de indivíduos críticos, participativos e autônomos. Então, para finalizar esse subtítulo, minha opinião: se o aluno te chamar de tia ou de tio, eu não vou corrigir e não vou pedir para me chamar de professor. Porque quando isso acontece, podemos concluir que a relação afetiva foi estabelecida e a criança vê algo maior do que a figura do professor. Ela com certeza está com a mente aberta para aprender mais. E conforme citado anteriormente, o afeto pode significar a permanência do aluno em sala de aula prestando atenção na aula. Então, a transmissão do conhecimento pode ocorrer normalmente. E essa foi a parte 4. O próximo vídeo vai contar com a parte 5, onde vamos falar sobre a reflexão e ação, um processo a favor da prática docente.